Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. João 8, versos 1 ao 11. João 8 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu já quero que você de início diga para alguém do seu lado: Deus está trabalhando em silêncio. Não é o que ele fala, é o que ele escreve que eu quero falar. Porque o que ele fez em silêncio, ele fez duas vezes. Ele falou uma, mas escreveu duas. E não é interessante que Deus faz o melhor trabalho dele em silêncio? Diga aí para alguém de novo: Deus está trabalhando no silêncio. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Eu amo o Evangelho de João, eu amo toda a palavra de Deus, mas o Evangelho de João, eu tenho um amor, eu tenho uma paixão, algo mais intenso, por uma razão. João, ele é o único apóstolo dos 12 que ele sabia que Jesus o amava. Jesus amava os 12, mas João é o único que disse sobre ele mesmo, aquele a quem Jesus amava. Ele dizendo sobre ele mesmo. Eu sei que você já deve ter visto aquelas pessoas que falam bem delas mesmas. João é um camarada que no seu próprio escrito, no seu próprio registro, ele diz sobre ele, aquele a quem Jesus amava. Pense comigo, como que a tua vida seria melhor se você tivesse certeza de que Jesus te ama? Sabe? Você sabe por que a maioria de vocês deram glória a Deus e falaram em língua estranha agora? Porque a maioria de vocês, no fundo, não acredita que Deus te ama. Quando você de fato começa a pensar, se reage assim. Você reagiria assim todo dia se você tivesse certeza disso. É verdade. E eu amo João porque João, nós temos os 3 evangélicos, que são os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, eles são os evangélicos sinóticos porque grande parte do que você tem em um, você vai ter em outro. Agora, João é diferente de todos os outros, porque primeiro, na forma que João apresenta Jesus.
João apresenta Jesus e prova sua divindade diferente da forma como Mateus, Marcos e Lucas provam a divindade de Jesus. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas procuram provar que Jesus de fato é Deus, de fato ele é o Messias, primeiro, porque ele vem direto da linhagem de Davi, então ele tem direito ao trono de Davi. E aí você vê então a linhagem de Jesus no Evangelho. Fora isso, a forma como eles tentam provar que de fato esse aí é o Messias, é o Filho de Deus, é porque o que ele fez no meio dos homens e o que ele falou, somente o próprio Deus em carne poderia fazer isso. João tem uma forma diferente de provar a divindade de Jesus, porque João não vem provando que Jesus é Deus, ele faz de uma forma inversa, ele vem provando que Deus é Jesus. Porque, meu Deus, Mateus, Marcos e Lucas primeiro vem falando da linhagem enquanto homem, que ele veio de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. João começa dizendo de um tempo onde nem havia tempo. Ele não começa dizendo que este homem é Deus, ele começa dizendo que o Deus se fez homem. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João vem provando não que o homem aqui embaixo é Deus, mas que o Deus que criou tudo se fez homem. Olha como é que ele apresenta diferente. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus vai dizer: todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Significa que quando Deus disse haja luz, a palavra que saiu dos lábios de Deus, isso era Cristo. Aliás, João vai dizer o seguinte aqui: o primeiro nome pelo qual nós conhecemos essa pessoa, esse camarada, esse cara aí, não é o filho do homem, filho de Davi, nem mestre. O primeiro nome que a gente conhece ele é como o verbo. O primeiro nome que ele tinha, ele era o verbo, ele era a palavra. João tem uma coisa diferente do que os outros evangelhos, porque primeiro João começa provando que ele era Deus que se fez homem, ele não era o homem que veio provando que era Deus. E fora isso, João tem um conteúdo diferente dos outros evangelhos. Há coisas que só foram registradas em João, que não existem em Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, as bodas de Caná da Galileia. Eu amo as bodas de Caná da Galileia porque no capítulo 1 João vai dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem nada foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória como do unigênito do Pai. No capítulo 1 João está dizendo de Deus governando as eras, governando os principados, governando sobre todas as coisas. No capítulo 1 você vê João falando de que ele é a palavra não apenas criadora, mas sustentadora. Ele não apenas cria, haja luz, ele sustenta o que ele cria pelo poder da sua palavra. Mas aí no capítulo 2 ele vem falando de um casamento. Tente ver a discrepância que existe entre o capítulo 1 e o 2. Olha a distância que existe. Primeiro ele começa falando de Deus sentado no círculo da terra, descansando seus pés na terra, descortinando os céus com as mãos, falando, e o que saindo da boca dele era Cristo. Depois ele vem falar que esse Cristo estava num casamento e cuidou da falta de vinho. Eis a revelação. Ele é tanto Deus para cuidar das coisas mais importantes, capítulo 1, quanto Deus para se preocupar com as coisas pequenas da sua vida, capítulo 2. Preguei melhor que você deu glória. Ele é tanto Deus para cuidar da tua saúde, capítulo 1, quanto do carro que você tem, capítulo 2. Você não entendeu? Ele é tanto Deus, capítulo 1, para cuidar da sua vida e sustentar você, quanto fazer os seus móveis durarem, capítulo 2. É isso que alguns de vocês perderam de vista, que você tem um Deus tão grande que até os detalhes, as coisas mais insignificantes da sua vida Ele toma conta, como o sofá da tua casa, a qualidade dos seus móveis,
Porque se você não crê num Deus que faz as suas coisas durarem mais do que deveriam durar, você não sabe o que Deus pode fazer por você. Aliás, vou falar uma coisa: somente alguém aqui sabe o que é você só ter 3 roupas no armário, e ainda assim as pessoas olharem e te verem bonito e não perceberem que é Deus deixando você mais bonito, porque Deus sabe que só tem 3 roupas no armário. Você não sabe o que é isso aqui, cara. Mas tá bom. É que a gente quer tanto aumentar Deus, que a questão não é o quanto você aumenta Ele, é o quanto que você consegue ver Ele pequeno. A gente consegue ver Ele grande facilmente. Você consegue ver Ele pequeno facilmente? Cuidando de coisas insignificantes, coisas bobas que a gente não dá valor, como vinho. Então João é maravilhoso, porque não apenas a forma como ele apresenta é diferente, mas o conteúdo dele. As bodas de Caná da Galileia não estão em nenhum outro dos evangelhos. A cura do filho do servo do oficial ou do servo do rei não está em nenhum dos outros evangelhos. A cura do paralítico do tanque de Betesda não está em nenhum dos outros evangelhos. A ressurreição de Lázaro não está em nenhum dos outros evangelhos. Esse acontecimento não está em nenhum dos outros evangelhos, só está em João. Então, quando você vê eventos que são registrados em apenas João, você tem que olhar dobrado, porque alguma coisa de valor tem aí que os outros não conseguiram perceber. E uma dessas coisas é que, se você parar para ver, a maioria dos acontecimentos que tem no Evangelho de João e que não tem nos outros evangelhos, todos eles aconteceram baseados no poder da palavra. Por isso que ele começa o capítulo 1 falando que ele era a palavra. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, me mostra onde que Jesus orou, me mostra onde que ele pôs a mão. Ele apenas disse: enchei as talhas de água, e no que ele falou, o milagre aconteceu. Quando aquele servo do oficial, o servo daquele rei, ele veio pedindo para Jesus ir para a casa dele para curar o filho, ele disse: se vocês não virem sinais, não crerão. Rapaz, corre, porque quando você chegar lá, teu filho já está curado. Eu não preciso ir lá para curar ele, eu vou curar ele, está aqui, porque há poder na minha palavra. Quando você vê o paralítico no tanque de Betesda, você não vê Jesus fazendo ali o que João e Marcos fizeram em Atos. Você não vê Jesus dando uma ajudazinha. Jesus apenas disse: levanta, toma a tua cama e anda. Eu não preciso estender a mão para você fazer isso. Levanta, toma a tua cama e anda. Por quê? Porque o que eu vou fazer aqui é o que eu fiz em bodas de Caná, é o que eu fiz com o filho do servo. Eu vou fazer através da minha palavra. Através da minha palavra, eu falando, vou fazer acontecer. Quando ele vai para ressuscitar Lázaro, ele fala: Lázaro, Lázaro, sai para fora. E saiu Lázaro certo pela sua palavra. Então, quando você vê o conteúdo em que João tem, baseado no conteúdo dos outros, você vê que há uma diferença. O conteúdo de João enfatiza que tudo que foi feito ali foi feito pelo poder da palavra. Porém, nesse capítulo, que só tem em João, o que ele fez não foi falando, foi ficando calado. Porque se você acha que o que aconteceu aqui nesse texto foi por conta do que ele falou, você não leu direito o texto. Ele falou uma vez, mas escreveu 2. Toda vez que você vê Deus fazendo 2 coisas iguais, você está vendo primeiro começo, segundo fim, aliança. Deus tem uma forma, irmão, de resolver o teu problema no silêncio, melhor do que ele resolveria falando. Então, quando eu vejo que João está falando de um evento único, e João é o apóstolo que fala do poder da palavra, que quando ele fala acontece e não tem quem pode mudar. Quando eu vejo que ele vem falando de um acontecimento que Jesus ficou calado e não falou nada, só falou uma coisa, e não foi o que ele falou, mas o que ele escreveu, que pesou, e a gente não sabe o que ele escreveu, a gente só sabe que ele ficou em silêncio, eu tenho que prestar atenção, porque nesse texto, uma lição eu aprendo: Deus trabalha melhor no silêncio. Você consegue crer que Deus trabalha melhor no silêncio? Diga aí para alguém do seu lado: irmão, Deus trabalha melhor no silêncio, irmão. Ele falou para Lázaro: sai para fora. Ele falou para o filho do oficial do rei. Ele falou em bodas de Caná. Por que ele não deu uma palavra agora que resolvesse o problema dessa mulher? Por que ele ficou calado?
Você já parou para ver, irmão, que às vezes a gente se pergunta, por que Deus deu uma palavra para o outro e não para a gente? Ok, vou tentar aqui. Você já parou para ver que com o outro Deus está falando, confirmando, através de sonho, visão? Agora para a gente, irmão, parece que não é nem caixa postal que está dando. O que você faz, irmão, quando Deus está em silêncio do teu lado, mas Ele acabou de falar com alguém? Trouxeram essa mulher para Jesus, disseram: mestre, pegamos essa mulher no ato. Ela estava no ato. Não sei se era nos porfinhos, na introdução, não sei se era na sobremesa. Bom, tudo bem. No ato. Se foi no ato, irmão, por que não levaram o homem também? Irmão, pensa comigo. Se foi no ato que pegaram na cama, não deu tempo do cara fugir, se escondeu no armário. Alguns de vocês pensam, por que não trouxeram o cara? Você sabia que quanto mais você entender sobre as pessoas, menos você vai sofrer por conta delas? Quando alguém diz assim, eu quero justiça, você quer justiça, então por que você só está colocando a culpa em uma das partes? Por que você não chamou a outra parte? Isso que eu fico nervoso quando alguém cai em adultério ou qualquer outra coisa na internet. Todo mundo fala do sedutor, não fala de quem se entregou à sedução. E os dois estão errados, porque os dois fizeram. Pense nisso comigo. Por que não trouxeram a mulher? Irmão, é evidente que nesse texto eles querem ver o mal de Jesus. Eles queriam que ele falasse alguma coisa para usar contra ele. Por quê? Porque se ele fala que ela é inocente, ele está indo contra a lei de Moisés. Ele não veio para ir contra a lei, ele veio para cumprir a lei. Você entende isso aqui? Agora, se ele fala que ela é culpada, ele está contradizendo a profecia sobre ele mesmo, porque ele veio para os mansos de coração, ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor, ele veio não para condenar, mas para salvar. Então ele não pode nem dizer que sim, nem dizer que não. É uma armadilha para pegar ele falando alguma coisa para usar contra ele. Mas eles não querem só o mal de Jesus, eles querem o mal dela também. Quanto pessoa, irmão, presta atenção, eles não pegaram essa aí, irmão, veja só, isso aqui não é um roubo, que você passou e viu alguém roubando. Eles foram na tenda certa, onde tinha alguém casada. Você está entendendo? Eles sabiam, eles procuraram a pessoa certa. Isso aqui não foi assim, adulterou, vem cá, vamos levar, vamos pegar Jesus. Arranjamos alguma razão para poder pegar ele. Não, isso aqui foi planejado. E foi tão planejado que eles falaram, pega ela, não pega ele, porque a gente quer acabar com ela. Você já percebeu, irmão, que quando alguém erra, normalmente todo mundo vem com um canhão em cima da pessoa mais importante ou mais influente, e nunca nas duas partes? Por quê? Porque quando as pessoas querem acabar com você, elas usam um pretexto de justiça, mas na verdade é vingança, porque se fosse para ser justo, eles tinham falado que não foi só você que errou, foi você e a outra parte. Se você entender isso aqui, irmão, você vai sofrer menos por conta das pessoas, porque as pessoas, quando querem fazer justiça, elas fazem uma justiça falsa, elas jogam em cima de você e o marido. Não, o marido deixa para lá, deixa para lá. Agora, é muito forte, porque eu não consigo entender por que todo mundo fala mal de fulano, mas a sem vergonha. Engraçado, irmão. Eu queria que vocês mulheres me respondessem. Por que a mulher, quando cai em adultério com um camarada, normalmente o cara é um sem vergonha e a mulher sai de boazinha? Não é interessante, irmão, que o que eu estou falando tem gente fazendo aqui hoje, você não está dizendo? Você está querendo aplicar injustiça em cima de alguém? Dizendo que é justiça, mas você sabe que se fosse para você falar a verdade, você ia falar, não é só ele que está errado não, é ele e eu tenho participação nesse crime. Mas deixa eu chegar onde eu quero chegar, porque eu quero ir rápido. Eles trouxeram ela para Jesus. Pense nisso comigo. Jesus está sentado,
e sentado como ele estava sentado, ficou. Trazem e perguntam: o que o senhor tem para dizer dessa mulher? Ela é culpada ou é inocente? E ele não falou nada. Sentado ele estava sentado, ele ficou. Por que ele não se levantou para defender ela, igual ele fez descendo do monte da transfiguração, quando estavam perseguindo os discípulos lá embaixo? Você vai lembrar disso. Por que ele não vai na frente e fala assim: peraí, sai da frente, deixa eu falar aqui, peraí. O fato dele estar sentado e permanecer sentado me faz lembrar de uma coisa: trouxeram ela para que ele julgasse. Você já viu que o juiz não precisa ficar em pé para dar a sentença? Tudo que ele tem que ficar é sentado. A acusação pode ficar de pé, a defesa pode ficar de pé, pode todo mundo ficar de pé e fazer o que quiser. O juiz não tem que levantar. Por quê? Porque quem tem poder, irmão, e autoridade para resolver, mesmo sentado, resolve sentado o que os outros querem desfazer de pé. E eis uma palavra para você entender. Às vezes a gente pensa que se a gente vê Deus fazendo as coisas do jeito que a gente faz, a gente vai se sentir defendido, a gente vai se sentir protegido, a gente vai se sentir abençoado. Porque normalmente quando você vê alguém se levantando e vindo na tua direção para te proteger, você fala: que bom, ele me ama. Jesus está na frente dessa mulher, sentado como estava sentado, ele ficou. Mas uma coisa é fato: ele fez sentado muito mais do que as pessoas fizeram de pé. Você não entendeu aqui? Ele fez sentado muito mais do que os adversários dela fizeram de pé. E essa é uma palavra para você começar a acreditar nela até que você conseguir dormir em paz. Não importa se Deus está se movendo ou não na sua vida, não importa se você está vendo ele de pé, ele marchando como um general de guerra, larga a mão de graça. Se você precisa ver Deus andar e se levantar para te proteger, você não conhece o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve é tão grande que ele se aceita no círculo da terra, descansa os pés no chão, descortina as nuvens com a mão, e sentado ele faz muito mais do que os seus inimigos fazem de pé. Porque sentado não significa que ele perdeu o controle. Ele pode estar sentado, mas ele ainda está no controle, ele ainda tem autoridade, ele ainda tem o poder. E sentado ele faz, irmão, o que ninguém consegue fazer de pé. Olha para alguém e diga assim: deixa Deus sentado, irmão, fique em paz. O que é deixar Deus sentado? Para de ficar orando: o senhor não vai fazer nada, eu não estou vendo o senhor fazer nada, eu não estou vendo o senhor agir na minha vida, eu não estou vendo. E quem disse que você precisa ver? Você sabe o que está passando na cabeça do juiz? Não importa a defesa, a acusação ficar em pé, a palavra final não vai ser de quem está em pé, de quem está sentado. Você tem noção que estar sentado quer dizer: eu tenho estabilidade, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me move. A gente fica feliz quando a gente ouve esses jargões: Deus está levantando, irmão, Deus está indo na tua direção e Deus vai fazer. Irmão, peraí. Se você precisa de fé para ver Deus andando, para crer que ele está te ajudando e ele te ama, você não conhece o teu Deus. Teu Deus sentado faz muito mais do que todos os demônios de pé. O teu Deus parado na eternidade, ele faz mais do que os perseguidores de pé, os invejosos de pé, os mentirosos de pé. Então quando você está orando para Deus fazer algo e parece que Deus está sentado e não está fazendo nada, para de reclamar. Só porque ele está sentado não significa que ele está parado. Não entendeu? Só porque ele está sentado não significa que ele está parado. O juiz está sentado o tempo todo da audiência, mas está o tempo todo maquinando. Pá! E ele ficou sentado ficou. E ele faz uma coisa interessante, ele se agachou. Normalmente, irmão, quando Deus está para fazer a maior obra na tua vida, parece que ele está diminuindo.
você já não vê mais ele como via. Você já não sente mais ele como sentia. E toda vez que Deus diminui, é porque o que Deus vai fazer é muito maior do que o que você pensa. O que eu quero que você entenda é isso aqui. Todo mundo fala do que Jesus falou. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você acha que foi o que ele falou que fez eles largarem as pedras e ir embora? Lê o texto. Ele escreveu uma vez. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que eu quero que você entenda é que o que ele fez em silêncio valeu muito mais do que o que ele falou. Porque ele falou uma vez, mas ele escreveu duas. E toda vez que você vê Deus mais no silêncio do que falando, é porque o que ele está fazendo no silêncio é muito maior do que o que ele está fazendo falando. Você não entendeu isso? Olha para alguém e diga assim: irmão, fica em paz. Deus está no silêncio, mas Deus está trabalhando. Deus está no silêncio, mas Deus está agindo. Deus está no silêncio, mas Deus está fazendo alguma coisa. Deus está no silêncio, mas Deus está preparando alguma coisa. Aliás, uma coisa maravilhosa é: eles estão de pés, pedras na mão, prontos para ele ouvir. Para ouvir ele dizer sim, para tá. É pronto. Imagina. Aí ele começa a escrever. O outro. O que ele escreveu? Deus tem uma forma, irmão, de desarmar o teu inimigo sem precisar falar nada. Você consegue entender que Deus no silêncio faz com que toda arma forjada contra ti não prospere, e no silêncio toda língua contrária contra ti seja condenada? Em outras palavras, você consegue entender que ele está no silêncio, mas no silêncio não quer dizer que ele está parado. Pelo contrário, ele está no silêncio, mas está escrevendo. Olha para alguém e diga assim: ele está no silêncio, mas ele está escrevendo. Ele está no silêncio, mas ele está escrevendo. O que ele escreveu? Irmão, o que ele escreveu? O que ele escreveu? O que ele escreveu? Não sei. Você deve ter ouvido assim, que Jesus escreveu na areia, e gente boba falando, da praia, o pecado de quem estava ali. Irmão, lê o texto de novo. Lê o texto. Me diga o que ele escreveu. Por que você não sabe o que ele escreveu? Porque não está escrito. Por que não está escrito? Porque não importa. Você lá vai querer saber o que ele escreveu? O que importa não é o que ele escreveu. O que importa é o seguinte: ele está fazendo no silêncio uma coisa com a mão que é muito maior e poderosa do que ele vai fazer com a boca. Porque é isso que você tem que pôr a tua fé. É aí onde você tem que depositar toda a sua confiança, de que você pode não estar vendo, pode não estar ouvindo, mas se você crê que ele está fazendo algo com a mão, o que ele fizer com a mão no silêncio é muito mais poderoso do que ele pode fazer com os lábios falando. O que ele fez com a mão desarmou a boca deles. O que ele fez no silêncio fez eles jogarem a arma forjada. Agora, eu não sei o que ele fez com a mão, só sei que ele fez alguma coisa. Eu não sei o que ele escreveu, e nem me cabe conjecturar o que ele fez. Por quê? Irmão, você já parou para viver? Você consegue ter tido essa experiência de você saber que Deus estava fazendo alguma coisa, mas você não sabia dizer o que era, mas Ele estava. É uma fase, irmão, onde você sabe o seguinte: eu não sei o que Ele está fazendo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a mão dele está fazendo alguma coisa. Jó sabia disso. Deus se silenciou na vida de Jó, mas só porque Deus está calado não significa que Deus está parado. Só porque Deus está calado não significa que Deus está parado. Diga para alguém: só porque Deus está calado não significa que Ele está parado. Não. Calado não tem nada a ver com parado. Não. Calado é uma coisa, parado é outra coisa. Jó disse:
Jó 23. Eu fui à frente e não vi ele. Eu fui para trás e eu não vi ele. Ele se moveu à direita, mas eu não vi ele. Ele fez alguma coisa na esquerda, mas eu não vi ele. Mas provando-me ele, sairei puro como ouro. Olha o que o Jó está dizendo nas entrelinhas. Eu sei que ele não está falando comigo, mas eu senti que ele fez alguma coisa com a mão dele na frente, mas quando eu fui ver, eu não descobri o que era. Eu senti que ele estava fazendo alguma coisa atrás. Eu fui, não vi, mas eu sabia que ele estava fazendo alguma coisa atrás. Ele fez alguma coisa na direita, aí eu fui, mas eu não consegui ver o que ele estava fazendo. Ele fez alguma coisa na esquerda, eu fui, mas eu não consegui perceber. Mas tem uma coisa: só porque eu não vi não quer dizer que eu estou doido, não. Ele fez alguma coisa, eu não vi o que é, mas eu tanto creio que ele fez, que provando-me ele, sairei puro como ouro. Em outras palavras, eu sei que ele está fazendo alguma coisa, mesmo sem eu saber o que é, e no fim de tudo, eu sairei melhor do que quando eu entrei, porque ele está no silêncio, mas ele está escrevendo. E Deus, no silêncio, escrevendo. Você consegue crer, irmão, que Deus, quando se cala, Ele começa a escrever? Você crê que Deus, quando faz silêncio, Ele está simplesmente escrevendo? Escrevendo o quê? Não sei. Mas uma coisa é fato: o que Ele escreveu não resolveu o problema dela, não. Deu para ela uma nova fase. Ele disse: vai, e não peques, mas viva uma nova fase. Irmão, Deus agachado, com o dedo no pó. Não é interessante que você vai ver isso em Gênesis? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus desce, e no silêncio Deus põe a sua mão, e no silêncio Deus faz alguma coisa, tocando divindade com coisas terrestres. Não é interessante que a mesma coisa de Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés sobe e fica 40 dias e 40 noites no Sinai, e Deus lhe deu as tábuas da lei, que foram escritas com o dedo de Deus, o dedo de Deus tocando numa coisa terrena e escrevendo. E é interessante porque o que Deus fez em Gênesis tocando numa coisa através daquilo que é divino, e o que Ele fez em Êxodo tocando numa coisa terrena, Ele sendo um ser divino, foram duas coisas que marcaram duas coisas maravilhosas: o início de uma nova etapa. O início de uma nova etapa em Gênesis: agora que você está de pé, agora você vai dominar, você vai frutificar, você vai multiplicar isso aqui. Em Êxodo, Moisés agora desce e traz essa aliança para o povo, porque agora esse povo é minha nação, eu sou o Deus deles, eles são meu povo. Por quê? Porque toda vez que eu faço silêncio, é porque eu estou escrevendo. Mas o que eu estou escrevendo não é qualquer coisa. O que eu estou escrevendo é o que vai te trazer um novo tempo para a sua vida. Não é uma bênção. Deus te deu bênçãos atrás que não vieram para trazer um novo tempo. Deus te dá bênçãos hoje que não vão mudar a sua vida para sempre. O que Deus está fazendo aqui, escrevendo, Ele está fazendo para trazer um novo tempo para a vida dessa mulher. Você sabia que as coisas que Deus vai te dar, que vão mudar a sua vida para sempre, Ele sempre faz no silêncio? Com você de pé, todo mundo à sua volta, e você falando: o Senhor não vai fazer nada por mim, e Ele, tipo assim, não está vendo o que eu estou fazendo? Como é difícil fazer você acreditar até você passar por isso. A tua maior promessa nunca vai vir depois de um longo período de silêncio. Tua maior promessa, aquela que vai marcar um novo tempo na sua vida: Isaac,
ela nunca vem depois de um longo tempo onde tudo está contra você. E Deus está no silêncio, mas escrevendo. Deus, nesse exato instante na sua vida, está trabalhando numa coisa que não vai te fazer mais feliz. Só que vai mudar a sua vida para sempre. A gente perde a noção de que tem bênçãos e bênçãos. Tem promessas e promessas. Tem coisas que ele escreve, tem coisas que ele escreve. E para mim chegar onde eu quero chegar por fim, se você não consegue acreditar que Deus está calado, mas não está parado, eu não sei como é que você sobreviveu até hoje. Se você não consegue crer que Deus não está te dando sinal, mas ao mesmo tempo está te dando sinal, eu nem sei te explicar como que é isso, porque só quando você passar você sabe o que é. Você tem um sentimento que não, Deus está fazendo alguma coisa, porque é tanta coisa estranha acontecendo. É eu de pé, um monte de gente em minha volta, ele sentado, aplicando no dia de hoje. É eu cercado de inimigos, à direita, à esquerda, e o Senhor na minha frente não fazendo nada. Não, o Senhor tem que estar fazendo alguma coisa, apesar que eu não sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor tem que estar operando alguma coisa, apesar que eu não sei o que o Senhor está operando. Toda vez, irmão, que Deus faz silêncio, o que Deus está fazendo no silêncio é para trazer uma nova coisa, é para trazer uma nova etapa. E Jesus então, do nada, depois de muita pressão, ele para por um instante, ele para e responde, resolve responder. Ele diz: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. A propósito, eu ouvi isso um dia, isso ficou cravado no meu coração para sempre. Eu quero que você guarde isso, se é que você vai compreender isso. Não tem uma pessoa aqui dentro que não tenha uma coisa na sua vida, que não tenha vergonha de ver isso publicado na rede social. Então por que você compartilha, impulsiona, curte o podre de alguém, sendo que você sabe que tem uma coisa na tua vida que você não gostaria de ver estampado no noticiário? Por quê? Por quê? Lembre disso, a semente é uma, mas a colheita é sempre no plural. Hoje você compartilha e curte o escândalo de um. Tem uma coisa na tua vida que você não quer que ninguém saiba. E Deus te guarde. Porque se um dia souberem, você vai ter arrependimento de todas as pessoas que você compartilhou, todas as vezes que você curtiu. Deus sempre traz no plural o que você fez no singular, irmão. Quem não tiver pecado, que tira a primeira pedra. Eu não. Olha o que ele escreveu, olha o que ele falou, olha o que ele voltou a escrever. E um por um largou a pedra. Irmão, veja só. Eles esperavam ouvir sim ou não. Jesus não falou nem uma coisa nem outra. Oh, Jesus. Por que a gente acha, irmão, que Deus tem que ficar preso entre duas opções, sendo que Deus sempre tem uma terceira via? Deus te fez uma promessa, irmão, eu estou pregando melhor que você está entendendo. Deus te fez uma promessa que você acha o seguinte: se não vier por aqui, vai vir por aqui. Deus está falando. E quem disse que eu não tenho uma terceira opção? Quem disse que eu não tenho uma terceira resposta? Quem que o senhor quer?
Matias ou Barsabas? Eu não quero nenhum do outro, eu quero Paulo. Eu quero Paulo. Você não lembra que esse foi o erro de Atos 1? Você tem colocado para Deus, irmão, lá vai. Duas opções, Deus está dizendo, não é nenhuma e nem outra. Eu vou continuar no silêncio até você entender o seguinte: eu tenho uma terceira resposta que vai além da sua compreensão humana, porque eu sei falar para você o que você quer ouvir de um jeito que você não espera ouvir. Não é interessante, irmão, que Deus sabe como te mostrar uma terceira via, e você fala: oi. Para e pensa, irmão, teve coisa que você ficou falando para Deus: Senhor, não pode, ou é isso, ou é isso. De que outro jeito? Ele do céu: de outro jeito? Deixa eu te mostrar que quando você não vê caminho, eu faço caminho no meio do mar. Você não entendeu? Deixa eu te mostrar que eu não estou preso entre dois nomes, entre duas opções, entre duas escolhas. Eu tenho uma forma de te dar o que você precisa, através de uma terceira via de acesso. Olha para alguém, cutuca essa pessoa, até alguém da glória, diga assim: Deus tem uma terceira opção, irmão. Para de achar que é sim ou que é Deus tem uma terceira opção. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos, começando dos mais, olha a ordem. Irmão, quando a Bíblia põe as coisas em ordem, você tem que entender que a ordem tem significância. Começou dos mais velhos e foi para os mais novos. Por quê? Porque tinha mais novos do que mais velhos. Mas quem começou o escândalo foram os mais velhos. Então, a começar dos influenciadores, até chegar nos influenciados. Você quer ver uma coisa? Quando alguém levanta uma mentira contra você e Deus começa a te justificar, por que demora? Porque começa dos mais velhos para os mais novos. Começa de quem começou, porque quem começou foram poucos, mas quem pegou pilha e levou, e são muitos. É ou não é? Quem começou foi 2, 3, 4 velho, coroa, chato, rabugento. Agora, quem pôs pilha, irmão, é isso que você tem que entender. Só porque está demorando para Deus te honrar, não quer dizer que Ele já não começou a te honrar. Você não entendeu? Só porque está demorando para Deus fazer todo mundo embora, não quer dizer que Ele não está fazendo nada. Eu estou pregando melhor que alguém está. Quem vai pegar, tira a primeira pedra. Eu não. E você? Eu também não. Eu também não. E os mais novinhos atrás? Mas tem indo embora por quê? Tem indo embora por quê? Tem indo embora por quê? Agora que ficou bom? Agora que vazou o áudio? Agora que vazou? Agora não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Está me dando uma dor de rim aqui agora. Tá me dando, Deus está pesando a mão em mim. Eu estou vendo que Deus está pesando a mão. Irmão, Deus pesa ainda a mão. A gente parou de pregar que Deus é justo e Ele só é amor. A gente fala: Deus é, não, Deus é justo, irmão. Eu vou falar isso aqui para alguém: vigia. Você está tirando a paz de alguém, não me venha pedir oração para quando alguém estiver tirando a tua paz. Você está plantando, você vai colher. Está plantando, vai colher. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Fulano, o cantor, só fala do cantor. Por que não fala também da pessoa? Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, mas tudo bem. Irmão, por que você fala mal, irmão, de quem foi, mas não fala de quem abriu? Eu estou te fazendo crescer
Porque você está plantando uma coisa que você vai colher na tua vida. Para de ficar compartilhando podre dos outros. Você vai um dia ter uma coisa na tua vida. Aliás, você já tem. Irmão, não tem uma pessoa que não tenha uma coisa, que não tenha medo de, oh meu Jesus, me perdoa, não deixa vir à tona, não deixa. A diferença, irmãos, é que alguns têm armadura para esconder a lepra, como Naamã. E só quem está na tua casa sabe, mas outros dará machucando. Mas não é isso que eu vim pregar. O que eu vim pregar foi o seguinte: que Deus está trabalhando em silêncio, e Ele não está calado e também parado. Ele está em silêncio, mas está escrevendo. E no silêncio Ele vai fazer uma coisa que vai pesar muito mais do que Ele falar. Porque o que fez eles largarem a pedra e irem embora não é o que Ele falou, mas é o que Ele escreveu. Agora o que Ele escreveu? Não sei. Só sei de uma coisa: Ele pôs a mão, Ele fez, Ele trabalhou, Ele edificou. E aí, para mim terminar agora, Jesus faz uma pergunta: mulher, cadê teus acusadores? Agora, para os meus irmãos aqui, estudiosos da palavra, você sabe que Deus é onisciente, então toda pergunta de Deus é retórica. Adão, onde estás? Eu sei onde você está, cabeção. Quero saber, você sabe onde é que você está? Você tem noção que você se perdeu de mim? O que vocês têm aí? Eu sei o que vocês têm. É que vocês querem que eu faça um milagre para sustentar o povo de uma forma diferente. Eu vou usar o pouco. O que vocês têm? Eu sei que é assim que põe os 2 peixes. Eu quero que vocês entendam que o que vocês têm é suficiente na minha mão. Ouça isso. Toda pergunta de Deus é retórica. Você acha que Deus está te perguntando para ouvir uma coisa que Ele já sabe? Primeiro, irmão, como é que essa mulher não sabe que o povo foi embora? Se a Bíblia diz que todo mundo largou a pedra. Irmão, como é que você não ouve barulho de pedra caindo? Não é uma, é dezenas. Irmão, como é que você não ouve? Outra coisa, Jesus está sentado, essa mulher está de pé e o povo está em volta. Como é que você não vai ver um indo embora, o outro indo embora, o outro? Irmão, é óbvio. Então por que Jesus pergunta? Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, maravilhosa no sentido de que, se você entende isso, você entende que às vezes você é o teu pior inimigo, chamada estresse pós-traumático. É quando você sofre um trauma muito grande através de uma situação, e quando a situação acaba, você sai da situação, mas a situação não sai de você. Capotou o carro, sobreviveu, passa uns 10 anos, até hoje você vai pegar o carro e vai... É ou não é? Se queimou, até hoje, quando vai... Estresse pós-traumático. Você saiu da situação mais rápido que a situação saiu de você. E a pergunta não é se você crê que Deus vai te dar um novo tempo. A pergunta é: você vai continuar ouvindo vozes que já não existem mais? Até quando? Mulher, onde estão teus acusadores? Em outras palavras, não importa se eles foram embora, você acredita que eles foram embora mesmo? Deixa eu trazer isso mais pessoal. Deus te tira de uma situação de falência financeira, e Deus fala: o inimigo que vistes hoje não vereis nunca mais. Vai e viva um novo tempo. E aí você vive com medo de ir e dar errado. Vamos trazer para a Bíblia: vai que eu saio daqui, eles estão me esperando na esquina. E Jesus pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Em outras palavras, até quando você vai ouvir eles dizerem que o teu fim chegou, sendo que quem disse que esse era o teu fim já não está mais aqui? Lembra de quem disse para você
você não passa de tal ano. Cadê essa pessoa? Por que você ainda está ouvindo a voz dela hoje, sendo que ela já foi embora faz tempo? Meu Deus! Deus te tirou da depressão mais fácil do que Deus tirou a depressão de você. Você parou de tomar remédio, mas a mágoa ainda está dentro. Mulher, cadê o povo que disse que esse era o teu fim? Cadê? Essa pergunta é para alguém aqui hoje. Cadê quem disse que você não ia avançar? Eles não foram embora? Deus não arrancou eles da sua vida? Deus não arrancou eles do seu caminho? Por que você está com medo de virar as costas e viver uma nova fase? E vai que eles me pegam na esquina. Peraí, cadê eles? Essa mulher nunca ia ter paz para voltar a viver se ela não entendesse isso. Porque ela ia viver dia após dia falando: vai, né? Vai. Ninguém pode me ver. Vai que aparece alguém. Peraí. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente ser. Mas peraí, o que quer dizer verdadeiramente sereis livres? Você pode ter saído do Egito, mas se você está na frente do mar e Faraó está vindo atrás, você não está verdadeiramente livre. Você está livre. Você é um escravo fujão. Agora, quando você olha para trás e vê que o mar fechou e Deus cumpriu o que Ele disse: o inimigo que vistes hoje não verei. Porque veja, é isso que você parou de acreditar. Você acredita que vão ter problemas daqui para frente, mas você perdeu aquela parte da Bíblia que diz que tem alguns inimigos que este inimigo que vistes hoje não vereis nunca mais. Verdadeiramente sereis livres. Mas não adianta você estar verdadeiramente livre se você ainda fica pensando que eles vão voltar para te pegar. Mulher, onde estão teus acusadores? Você sabe o que isso quer dizer para alguém? Se eu resolvi, quem disse que você ia viver falido, eu arranquei todos os duvidosos do teu caminho. Por que agora em que você tem que voltar e viver uma nova fase, você está relutando? Porque vai que. Espera aí. Eu já acabei com isso de uma vez por todas. A gente esquece que Deus consegue pôr um ponto final em algumas coisas, no qual o diabo não tem poder para fazer vírgula embaixo. Ele diz: isso acabou aqui, daqui para cá não vai mais. Nós perdemos a fé de que tem coisas que a gente passa, que a gente está passando para Deus acabar com uma coisa de uma vez por todas. Vou dizer isso aqui até você entender. Tem problemas na sua vida que você está passando hoje, que é para que quando Deus resolva, seja um problema financeiro, familiar, não importa, espiritual, emocional, nunca mais, não é que talvez, é nunca mais. Nunca mais. Você tem noção que hoje você está pedindo para Deus resolver uma coisa, que quando Deus resolver, se você deixar Ele resolver certo, nunca mais isso vai voltar na tua vida. Nunca mais. Se você entendesse nunca mais, você ia ter dado um pulo e agarrado aqui o forro e ficar balançando aqui de tanto glória. Você está há meses, tem meses que você fica melhor, meses que volta, anos melhor, anos pior. Mas Deus quer fazer o seguinte: fazer você ficar verdadeiramente livre, por um ponto final e perguntar para você: cadê? Agora, veja o que ele diz. Ele diz: vai e não pegues mais. Vai quer dizer volta e vai viver tua vida nova, vai viver um sonho novo,
Não peques mais, não faça nada para voltar aqui de novo. Vá e volte, mas não volte a ser como era. Vá, avance, para o melhor, não é para o pior. Agora, o vá, nem todo mundo consegue obedecer, porque para ir, você tem que ter fé de que nunca mais vai aparecer. Mulher, onde estão teus acusadores? Até quando você vai ficar ouvindo a voz da multidão no teu ouvido? Quando todo mundo já foi embora, e sou eu quem estou falando, eu estou pregando aqui, melhor do que alguém entendeu. Todo mundo que falava no teu ouvido não vai dar certo, eu já mandei todo mundo embora. Até quando você vai ficar ouvindo voz que não existe mais, sendo que agora a única voz que existe sou eu? Vá! 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 Só que é libertador. Você saiu de uma coisa, mas não tirou essa coisa de você. Eu estou falando de alguém que está com medo de falir de novo, alguém que está com medo de arriscar de novo, alguém que está com medo de tentar de novo e fracassar. E Deus está dizendo: peraí, quem estava à sua volta dizendo não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar? Eu já mandei embora. Você já não vê ele faz tempo, já não fala com ele faz tempo, você nem sabe em que igreja ele está, nem sabe em que cidade que está. Alguns casos aqui ele morreu. Você entendeu isso, cara? Você quer ver que interessante? Sabia que tem muita gente que tem mágoa e quer se vingar de alguém que morreu. Não, ele morreu, mas eu vou provar para ele que eu dei certo, que eu dei certo. Ele morreu, cara. Teu pai morreu faz tempo. Você ainda guarda a mágoa dele. Tua mãe morreu faz tempo. Aquele teu parente morreu, aquela pessoa morreu faz tempo. Você até hoje, não, eu vou mostrar. Vai mostrar para quê, irmão? Ele não está nem aqui para poder fazer nada por você. O que eu estou te falando é que de nada adianta Deus trabalhar em silêncio e você ainda ficar se remoendo por dentro. Será que o quê? Será que o quê? Você sabe o que mais gasta o tempo da gente quanto pastor? O tanto de pessoa que vem na nossa sala para ouvir o que a gente já pregou no púlpito. A gente já falou, peraí, Deus já não tirou? Por que você ainda está ouvindo vozes que não existem mais? Aquelas pessoas de 5 anos atrás, você já não vê eles há 5 meses. E você ainda fica com medo de acontecer o que eles falaram para você. E Deus está dizendo: cadê os teus acusadores? Eu sei onde eles estão, eu quero saber. Você sabe que eles não estão mais aqui? Você sabe que eu já arranquei um por um? Você sabe que eu já deixei para você o caminho livre? Pois essa palavra é para você levantar a mão e dar um glória por 30 segundos. Deus mandou te dizer: o teu caminho está livre. Vai, viva o novo. Vai, viva uma nova fase. Vai, volte a sonhar. Vai, volte a projetar. Porque quem disse que você ia acabar aqui, eles já não estão mais no seu caminho. As vozes se silenciaram e Deus é a única voz dizendo: vá e não peques mais. Vá, viva o novo. Vá e faça tudo novo de novo. De olhos fechados, ouça isso. A tua maior promessa vem depois do tempo mais longo de silêncio de Deus na sua vida. Não importa o que Deus está falando, Deus manda te dizer: eu entrei no modo silencioso, mas eu ativei o modo escritor. Eu parei de falar, mas eu comecei a escrever uma sentença de vida nova, uma sentença de vida abundante. Eu só quero que você creia que o que eu estou fazendo no silêncio vai calar a boca de todo mundo que está falando. O
que eu estou fazendo no silêncio vai desarmar as mãos carregadas de munição. Mas eu quero ver, cadê a tua fé? Porque eu faço a minha melhor obra no silêncio. Jó disse: ele opera à esquerda, mas eu não vejo. Se ele opera à direita, eu não vejo. Mas todavia, provando-me ele, sairei por como ouro. Em outras palavras, eu sei que ele está fazendo algo, mas eu não sei o que é. Eu sei que ele está fazendo algo, e Deus te trouxe aqui para te dizer: põe a mão no coração de alguém, no ombro de alguém, se você puder. Põe a mão sobre a cabeça de alguém, põe a mão em alguém, porque eu quero que você seja um instrumento de Deus. Deus trouxe hoje você para te dizer: eu estou fazendo. Eu sei que você não entende, mas eu estou fazendo. Não está escrito que eu escrevi, mas está escrito que eu fiz alguma coisa, e o que eu fiz com a mão, eu resolvi o que queriam fazer com a boca. Eu não sei para quem é essa palavra, mas alguém aqui está para receber por esses dias uma coisa nova que Deus está fazendo com a mão. Porque toda vez que Deus põe a mão, Deus está fazendo uma coisa nova que Deus não fez antes. Deus fez assim na criação do homem. Deus fez assim quando Deus deu os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei. Deus, quando põe a mão dele, Deus, quando pega o que é divino e encosta no que é terrestre, é porque ele está fazendo uma coisa que a palavra dele não fez. Deus está te fazendo ser fortificado numa área onde você é fraco. Meu Deus da glória, Deus está te fazendo ficar forte numa fase onde você é fraco. Qual? O excesso de medo que você tem de voltar de novo aquilo que te trouxe para cá. Você quer ver só? Alguns de vocês vieram para a igreja por conta de um problema. Você está com medo desse problema que te fez vir para a igreja, esse problema que te trouxe para a igreja, talvez a falência, uma doença. Você está com medo, vai que isso volta, ou vai que isso vai para outra vida de alguém. Deus está dizendo: peraí, você não viu que esse tempo todo no silêncio eu estava resolvendo, e até hoje você está enrolando para ir. Quando eu estou falando sinal verde, estou assinando. Se você quiser ir e viver o novo, pode ir. Se não quiser, não tem problema. Eu não vou te levar para um lugar que eu já preparei para você ir. Não. Eu não vou te preparar, eu não vou te levar. Eu não vou te pegar na mão e te fazer vir, e assinar, e pagar, e investir. Eu não vou fazer isso. Eu não fico dando mamar por muito tempo. Deus está dizendo isso para alguém. Deus está exigindo de você o espírito de ousadia. Ninguém vai te pegar na mão e falar: pode voltar e viver. Ninguém mais vai te perseguir, ninguém mais vai falar contra. Ninguém, não, Deus está falando: eu já preparei o caminho. Vede, os campos estão prontos para a colheita. É apenas você quem tem que decidir se vai ou não. Eu não sei para quem é, mas isso é para pelo menos 20 pessoas aqui. Que por esses dias você vai dar o primeiro passo, depois vai dar o segundo passo, e você vai viver em novidade de vida. Porque os inimigos que vistes hoje, não vereis nunca mais. Se foi para você essa palavra, dá o aplauso mais forte que você tem para dar para Jesus.